Há um tipo de angústia que não grita. Ela não faz barulho. Ela não chega com tempestades. Ela apenas se instala, aos poucos, como uma névoa que envolve o peito e dificulta a respiração da alma. Talvez você conheça essa sensação. Aquela inquietação que não tem forma, mas aperta. Aquela pressão interna que não tem causa clara, mas pesa. Aquela névoa emocional que aparece em dias comuns, sem aviso, sem motivo, e que vai ocupando cada canto da mente. É um estado sutil, silencioso, mas profundamente desgastante. E quando tentamos entender o que está acontecendo, normalmente encontramos apenas confusão. A mente corre de um lado para o outro, tentando explicar a dor, tentando nomear, tentando achar um culpado, tentando resolver algo que ela mesma não compreende. Respira. Lentamente. A angústia tem essa presença estranha. Ela é como uma água turbulenta, sempre turva, sempre em movimento, cheia de pequenas ondas que distorcem a visão do fundo. Não conseguimos ver com clareza, porque tudo dentro de nós está agitado. E mesmo assim, continuamos mexendo na água, tentando clareá-la com esforço, quando na verdade isso a deixa ainda mais turva. Essa é a primeira imagem que o budismo nos oferece. A água só clareia quando paramos de agitá-la. O chão só aparece quando o movimento cessa. A mente só se revela quando deixamos de lutar contra ela. Mas antes de chegar nesse ponto, precisamos reconhecer algo essencial. Vivemos em um mundo que alimenta ruídos internos. O tempo todo somos empurrados para a velocidade, para a comparação, para a cobrança, para a sensação de insuficiência. Cada notificação, cada opinião alheia, cada expectativa não atendida se transforma em pequenas centelhas que acendem a fogueira da angústia dentro de nós. E quando essa fogueira cresce, o que sentimos não é apenas tristeza. É um aperto difuso, uma ansiedade que não tem nome, uma falta de ar emocional, como se estivéssemos desconectados de nós mesmos. O budismo olha para isso com profunda compaixão. Ele não condena, ele não julga, ele apenas observa. Para a sabedoria budista, a angústia não é um sinal de fraqueza. É um convite. Um convite para olhar para dentro. Um convite para investigar a raiz da dor. Um convite para compreender o mecanismo que cria sofrimento onde poderia existir paz. Respira de novo. Com calma. Agora imagina que você está em um templo silencioso. A luz atravessa uma pequena janela. O ar é puro. O ambiente é simples. Há apenas você, sua respiração e o espaço interno que se abre quando a vida desacelera. Esse templo é uma metáfora, claro, mas também é real. Ele existe dentro de você. Sempre existiu. E é para lá que o budismo nos chama quando fala de sofrimento. Não para fugir da dor, mas para iluminar a origem dela. A raiz da angústia não está no mundo. Não está nas pessoas. Não está nos acontecimentos. Ela mora na forma como interpretamos, reagimos e nos apegamos às experiências que surgem no caminho. Mas antes de compreender isso intelectualmente, precisamos sentir dentro de nós o espaço onde esse ensinamento vai pousar. Por isso, nesta primeira parte, tudo o que fazemos é abrir as portas desse templo interno. Criar silêncio. Criar presença. Criar receptividade. Você já percebeu como a angústia tenta nos afastar de nós mesmos? Ela nos empurra para fora, para o ruído, para o mundo das buscas. Ela nos faz procurar respostas em mil direções, quando a verdadeira clareza sempre esteve no centro do peito. A angústia é uma força expansiva. Ela tenta nos desenraizar. E o ensinamento budista é exatamente o movimento oposto. Ele nos chama de volta. Ele nos chama para o chão. Ele nos chama para a presença. E talvez você se pergunte, por que dói tanto? Porque parece que algo dentro de nós está sempre prestes a se romper. Por que carregamos essa sensação de vazio, mesmo quando tudo parece estar bem do lado de fora? O budismo responde com suavidade. Porque não vemos a realidade como ela é. Vemos como a mente nos mostra. Vemos através de filtros. Criamos narrativas. Criamos medos. Criamos expectativas. Criamos resistências.
E é dessa mistura de ilusões internas que a angústia nasce. Mas não se preocupe. Não estamos aqui para aprofundar ensinamentos de maneira teórica ou pesada. Estamos aqui para caminhar juntos, para abrir espaço, para respirar, para compreender, passo a passo, a origem da dor que tantas vezes não sabemos explicar. Sinta seu corpo um pouco mais presente agora. Sinta o ar entrando e saindo. Sinta seu peito se expandir. Sinta seus ombros relaxarem. Sinta a energia do seu próprio ser. É nesse terreno de calma que começamos a trilhar o caminho da compreensão. A dor emocional diminui quando a presença aumenta. A angústia diminui quando o olhar se volta para dentro. O sofrimento diminui quando a consciência ilumina o que antes estava no escuro. Quando falamos de silêncio, a maior parte das pessoas pensa imediatamente na ausência de som. Imagina uma sala vazia, um lugar sem barulho, um ambiente onde nada se move. Só que, para a sabedoria budista, o silêncio de verdade não tem relação direta com o que acontece fora. Ele acontece dentro. É como uma qualidade interna da percepção. Uma espécie de espaço onde tudo pode ser visto com clareza e sem atrito. E é justamente aqui que começamos a entender por que esse silêncio é uma verdadeira medicina para a mente. Porque ele não depende do mundo ao redor, ele depende de um ajuste interno. Um ajuste que transforma a forma como você percebe pensamentos, emoções, sensações e eventos. Vamos aprofundar isso com calma. Imagine que a sua mente é uma pequena superfície de água. Quando está agitada, cheia de ondas, tudo fica distorcido. Você até consegue ver o que existe ao redor, mas com muita dificuldade. As formas perdem definição, os reflexos se quebram, e você não consegue confiar em nenhuma impressão que recebe. Agora imagine essa mesma superfície completamente parada. A água fica tão lisa que parece até um espelho. Tudo que se aproxima dela é refletido com precisão. Nada é aumentado, nada é diminuído, nada é distorcido. Esse espelho de água é a mente em silêncio, um estado de presença lúcida onde você volta a enxergar a vida com precisão e estabilidade. Para o budismo, é exatamente isso que acontece quando você se aprofunda no silêncio interior. A mente que estava turva começa a se acalmar, e aos poucos o caos interno vai diminuindo. Não porque você expulsou pensamentos, mas porque você deixou de brigar com eles. Esse é o ponto essencial. Quando existe silêncio, existe espaço. E onde existe espaço, existe liberdade. Vamos explorar os efeitos desse silêncio em 3 camadas que o budismo considera fundamentais. Cada uma delas revela uma forma diferente de cura. Primeiro, o silêncio que dissolve o peso mental. Muitas pessoas acreditam que pensam demais. Mas o budismo sempre deixou claro que não é a quantidade de pensamentos que causa sofrimento, é o apego a eles. Quando você se envolve demais, quando acredita demais, quando segue cada história que surge na cabeça, acaba criando mundos inteiros que nem existem. Discussões que não aconteceram, medos que não se confirmaram, memórias que você revive de novo, palavras que alguém disse e que você repete mentalmente o dia inteiro. O silêncio espiritual surge como uma pausa nesse mecanismo. Não é uma briga com a mente. É mais como uma mudança na sua postura interna. Você para de perseguir cada pensamento. Em vez de entrar neles, você simplesmente os observa. Eles passam, fluem, desaparecem. Não deixam rastros. Esse tipo de silêncio dissolve o peso mental porque você deixa de carregar pensamentos como se fossem objetos. Você não os segura mais. Você os vê e deixa ir. Isso reduz a exaustão interna, diminui a tensão do corpo e cria uma sensação de leveza que nenhuma distração externa consegue produzir. Segundo, o silêncio que estabiliza as emoções. Outro ponto essencial dessa medicina interna é que o silêncio não atua apenas sobre os pensamentos. Ele atua também sobre as emoções que surgem deles. Ira, ansiedade, medo, ciúme, frustração, mágoa. Tudo isso se intensifica quando existe reação automática. Quando você não vê a emoção nascer, ela cresce sem controle. O silêncio cria um intervalo entre sentir e reagir.
E esse intervalo é uma das maiores forças espirituais que você pode desenvolver. Por exemplo, quando alguém fala algo que te irrita, você normalmente reage sem pensar. A emoção domina, a resposta sai sem filtro e depois sobra arrependimento. Mas quando existe silêncio interior, você percebe a irritação no momento em que ela nasce. Não como um monstro que te domina, mas como uma onda pequena que surge no oceano da consciência. Essa percepção clara enfraquece a emoção. Ela não cresce porque você não alimenta. É quase como se você estivesse olhando uma chama através de um vidro. Você sente o calor, percebe o movimento, mas não se queima. Essa distância saudável te dá liberdade, te dá escolha. Ao longo do tempo, o silêncio internalizado transforma a forma como você lida com tudo que sente. As emoções não deixam de existir, mas deixam de te controlar. É como se você aprendesse a navegar o próprio mar interior sem medo das tempestades. Terceiro, o silêncio que revela clareza e discernimento. O silêncio também funciona como um solo fértil para o discernimento. Quando a mente está barulhenta, você não consegue perceber o que é real. Tudo vira exagero, tudo vira urgência, tudo parece maior do que realmente é. O ruído interno cria ilusões. Mas quando o silêncio se instala, até mesmo os problemas parecem diferentes. Não porque desapareceram, mas porque agora você os enxerga sem distorção. Esse é um ponto fundamental da sabedoria budista. A mente silenciosa não perde a capacidade de pensar. Pelo contrário, ela pensa melhor. Ela pensa com precisão. Ela pensa com lucidez. Decisões que antes pareciam confusas tornam-se mais claras. Situações que pareciam pesadas se tornam mais leves. E você percebe que muitas das histórias que contava para si mesmo não eram verdadeiras. Só eram ecos de um barulho mental que você confundia com realidade. Essa clareza é curativa porque impede que você se machuque com fantasias internas. Ela te devolve ao presente. Te devolve ao que realmente existe. Te devolve ao que realmente importa. Mas por que esse silêncio cura? Porque ele te devolve a si mesmo. Ele te devolve ao ponto central onde nada te arrasta, nada te empurra, nada te prende. É como reencontrar o próprio eixo depois de anos vivendo desequilibrado. É como sentar no centro de um furacão e perceber que existe calma ali. O silêncio não é vazio. Ele é presença. Ele é consciência. Ele é lucidez. Ele é a medicina mais natural que existe, porque cura a causa do sofrimento, não apenas os sintomas. Quando a mente se acalma, o coração encontra descanso. E quando o coração descansa, você redescobre quem é. O silêncio interior não é algo reservado a monges em montanhas distantes. Ele não exige isolamento, viagens, rituais, templos ou condições perfeitas. A verdadeira essência desse silêncio é que ele está sempre disponível, mesmo nos lugares mais barulhentos e nas rotinas mais agitadas. O que o budismo sempre ensinou é que a paz real não depende do ambiente, depende do estado interno com o qual você se relaciona com o ambiente. A partir daqui, vamos explorar 4 formas práticas e profundas de acessar esse silêncio no meio da vida real, nas suas obrigações, nos seus desafios e até nos seus momentos mais turbulentos. Cada prática é uma porta. Nenhuma delas exige habilidades especiais. Apenas disposição para voltar para dentro e observar com sinceridade. Primeiro, a prática de parar por alguns segundos. A maior parte das pessoas imagina que meditação é algo que exige longos períodos sentado, olhos fechados, respiração controlada e uma postura rígida. Mas a verdade é que a meditação nasce muito antes disso. Ela começa no simples ato de parar. Pare por 3 segundos. 3 segundos de pausa total. 3 segundos onde você não reage, não cria expectativas, não corre atrás de nada. Apenas respira e observa. Esses poucos segundos desligam o modo automático da mente. Criam um intervalo onde a consciência consegue emergir novamente. Não parece grande coisa, mas funciona de forma poderosa quando repetido ao longo do dia. Está indo responder uma mensagem difícil. Pare por 3 segundos. Está prestes a dizer algo que talvez se arrependa. Pare por 3 segundos. Está sentindo ansiedade surgindo.
Pare por 3 segundos. Esse pequeno intervalo funciona como um primeiro portal para o silêncio interior. Ele quebra o ritmo acelerado da mente e abre espaço para a clareza. Quando você cria pausas frequentes, a mente aprende a desacelerar naturalmente. É como treinar o corpo a relaxar sem esforço. Segundo, a prática de ouvir sem reagir. Aqui entramos em uma das formas mais transformadoras de acessar o silêncio. Quando você escuta alguém, principalmente quando a conversa envolve conflito, emoção ou expectativa, a sua mente geralmente reage o tempo todo. Interpreta, julga, se defende, antecipa respostas, cria cenários, busca argumentos. Essa reação interna cria uma tempestade de ruídos que impede você de ouvir de verdade. O budismo ensina a prática de ouvir com presença. Ouvir sem reagir. Ouvir sem criar histórias. Ouvir sem preparar respostas. Apenas ouvir. Quando você faz isso, algo extraordinário acontece. O silêncio aparece no intervalo entre o que você recebeu e o que você escolhe devolver. Essa lacuna interna, onde você observa antes de agir, é um dos lugares onde o silêncio mais cresce. Ouvir dessa forma também reduz conflitos, pois grande parte das discussões nasce da reatividade, não da realidade. Quando você ouve com silêncio, percebe que muitas das palavras das outras pessoas não têm a ver com você, têm a ver com o mundo interno delas. Esse reconhecimento reduz tensões, dissolve mágoas e cria relacionamentos muito mais saudáveis. O silêncio, nesse caso, se torna também uma forma de compaixão. Terceiro, a prática de respirar consciente em meio ao movimento. Muitas pessoas tentam meditar apenas quando estão paradas. Mas grande parte da vida acontece em movimento. A sabedoria budista sugere que o verdadeiro treino é manter a consciência mesmo enquanto caminha, trabalha, arruma casa, dirige ou cumpre tarefas. Uma das formas mais simples de fazer isso é sincronizar a atenção com a respiração enquanto você se movimenta. Quando estiver caminhando, observe seus passos e sua respiração ao mesmo tempo. Quando estiver fazendo algo repetitivo, como lavar louça, perceba o ritmo do corpo e o ritmo do ar entrando e saindo. Quando estiver dirigindo, sinta o volante, o assento, a respiração. Essa prática reconecta você ao presente e, quando o presente fica claro, o silêncio surge naturalmente. Ele não é empurrado para dentro da mente, ele se revela sozinho quando a mente para de se dispersar. Respirar com atenção durante o movimento também dissolve tensões acumuladas. Muitas vezes você acha que está cansado, mas na verdade está apenas desconectado de si mesmo. Essa conexão devolve energia, devolve foco e devolve equilíbrio. Quarto, a prática de observar sem se identificar. Este é um dos ensinamentos mais profundos do budismo e também um dos mais libertadores. Ele diz que você não é seus pensamentos. Você não é seus medos. Você não é suas emoções. Você é a consciência que enxerga tudo isso. Quando você passa a observar sua mente sem se confundir com ela, o silêncio aparece imediatamente. Porque o barulho interno só parece ensurdecedor quando você acredita que ele é você. Mas quando percebe que ele é apenas um fluxo de movimentos mentais, algo se solta, algo se separa. Por exemplo, quando surge ansiedade, ao invés de dizer eu estou ansioso, você passa a perceber a ansiedade surgindo. Quando surge irritação, ao invés de dizer eu estou com raiva, você percebe a raiva presente. Essa pequena mudança de perspectiva cria um espaço interno enorme. Nesse espaço, o silêncio cresce como se tivesse finalmente encontrado terreno fértil. Essa prática exige gentileza e paciência, porque a mente está muito acostumada a se identificar com tudo. Mas com o tempo, você vai sentindo que esse espaço de observação fica cada vez mais natural. E quando isso acontece, a paz interior não depende mais do que você sente, mas de como você se relaciona com o que sente. O grande segredo do silêncio interior é que ele não depende do tempo que você dedica, mas da qualidade da sua presença durante o tempo. 3 segundos de pausa feitos com sinceridade podem transformar uma conversa. 1 minuto de respiração consciente pode transformar um dia inteiro. Alguns instantes de observação podem mudar a forma como você responde a uma situação difícil. O silêncio não é construído de uma vez. Ele é cultivado ao longo de pequenas escolhas. Escolhas repetidas.
Escolhas que se acumulam. Cada pausa, cada respiração consciente, cada momento de escuta verdadeira, cada observação sem julgamento, tudo isso se soma. Com o tempo, aquilo que antes era um esforço vira seu estado natural. E você começa a perceber que, mesmo quando o mundo está barulhento, você carrega dentro de si um espaço que ninguém consegue tocar. Um espaço que se mantém sereno, lúcido, estável e presente. O silêncio se torna sua base, seu centro, seu lar. Chegamos à parte final desta jornada. Aqui, o silêncio deixa de ser apenas um conceito espiritual e se torna uma presença constante que acompanha você pela vida. Depois de compreender a raiz do sofrimento, depois de ver como ele nasce da identificação com pensamentos e emoções, e depois de aprender como acessar o silêncio mesmo em meio ao caos, agora é o momento de integrar tudo isso no coração. Este é o ponto onde o silêncio deixa de ser algo que você pratica e passa a ser algo que você vive. Respira por um instante. Sente o espaço que existe entre uma respiração e outra. É aqui que tudo começa. A integração não acontece de forma brusca. Ela nasce lentamente, como o sol nascendo no horizonte. Primeiro uma luz tímida, depois um brilho crescente, depois a clareza plena. Assim funciona o silêncio interior. Ele aparece um pouco, depois um pouco mais, até que um dia você percebe que está vivendo com mais calma do que imaginava possível. O silêncio não elimina pensamentos. Ele apenas oferece um lugar onde eles podem repousar. A mente continua funcionando, continua criando ideias, memórias, projeções. Mas quando você está enraizado no silêncio, nada disso domina você. Os pensamentos passam como nuvens que atravessam o céu. A consciência permanece como o próprio céu, ampla, aberta, imperturbável. Com o tempo, essa sensação se torna familiar. E você percebe algo profundo. A maior parte da angústia que você carregava não vinha do que acontecia na sua vida, mas de como sua mente reagia aos acontecimentos. Quando a reação diminui, a vida fica mais leve. Quando o apego às histórias internas enfraquece, o peso desaparece. E é nesse ponto que o silêncio se revela não como ausência, mas como presença. Uma presença que cuida, acolhe, sustenta. Uma presença que cura. O budismo sempre ensinou que sabedoria não é acumular conhecimento. Sabedoria é enxergar com clareza. Quando a mente está agitada, a visão fica turva. Quando a mente está silenciosa, a visão fica límpida. Você enxerga situações sem exagero, sem ilusão, sem distorção. O silêncio permite ver o que realmente importa. Permite perceber o que é essencial e o que é apenas ruído. Permite tomar decisões com mais paz, falar com mais presença, agir com mais consciência. Imagine que a mente seja um lago. Quando a superfície está agitada, você não vê o fundo. Mas quando a água fica calma, tudo se torna visível. O silêncio é essa calma. Ele é a condição necessária para que sua vida interna fique clara. E quando tudo fica claro, o sofrimento diminui. Carregar emoções fortes sem consciência cria exaustão. Guardar mágoas, ressentimentos, culpas e medos desgasta profundamente. O silêncio, quando cultivado com sinceridade, funciona como um lugar de descanso para essas emoções. Quando você observa o que sente sem se identificar, as emoções começam a se mover, começam a se dissolver. Elas deixam de ser blocos pesados e se transformam em energia que passa, que flui, que segue seu caminho natural. A cura emocional acontece nesse fluxo. O silêncio oferece o espaço para que esse movimento aconteça. Ele não força, não pressiona, não exige. Ele apenas permite. E o que é permitido se transforma. Quando você encontra silêncio dentro de si, também começa a enxergar o sofrimento das outras pessoas com mais ternura. Percebe que cada um carrega suas dores, seus medos, suas histórias. Cada um reage como pode. Ninguém está realmente contra você. As pessoas estão apenas tentando lidar com suas próprias tempestades internas. Esse reconhecimento desperta compaixão. Não uma compaixão distante, intelectual, mas uma compaixão viva, suave, profunda. Uma compaixão que entende, que acolhe, que não julga.
E quando você se relaciona com o mundo a partir dessa compaixão, as tensões diminuem, os conflitos se dissolvem, as relações se tornam mais leves, a vida se torna mais humana. Tudo isso nasce do silêncio, porque o silêncio é o terreno onde a compaixão floresce. Grande parte do sofrimento vem de viver no tempo errado. Ou você está preso ao passado, revivendo dores e memórias que já não existem. Ou está preso ao futuro, criando cenários que talvez nunca aconteçam. Mas a vida real não está nem no passado nem no futuro. Ela está aqui. Ela está agora. O silêncio devolve você ao presente. Não porque faz o tempo parar, mas porque faz a sua mente parar de correr. Quando você está aqui, inteiro, sem escapar para histórias internas, a vida ganha cor. As pequenas coisas se tornam grandes. Um sopro de vento acalma. Um café quente abraça. Um olhar sincero conforta. O silêncio devolve profundidade ao simples. E é no simples que a paz mora. Para que o silêncio se torne parte da sua vida, ele precisa ser cultivado de forma constante. Não importa se você pratica por poucos minutos ou por instantes espalhados pelo dia. O que importa é a repetição, a presença diária, o compromisso afetivo com você mesmo. Você pode integrar o silêncio assim. Respira com atenção ao acordar. Observa seus pensamentos antes de dormir. Escuta de verdade quando alguém fala. Caminha sentindo seus passos. Faz pausas pequenas durante o dia. Percebe suas emoções sem lutar contra elas. Esses hábitos criam raízes. E quando essas raízes se aprofundam, o silêncio se torna natural. Ele passa a acompanhar você. Ele se torna seu modo de existir. A angústia tem uma raiz. E a sabedoria budista mostrou essa raiz com clareza para que você pudesse enxergar seu próprio caminho. Essa raiz não precisa ser combatida. Ela precisa ser compreendida. E quando a mente compreende, ela solta. E quando ela solta, o silêncio aparece. A cura não está em eliminar o sofrimento, mas em aprender a não se confundir com ele. O silêncio é essa aprendizagem. É esse retorno. É esse reencontro. Que você encontre esse espaço dentro de si. Que você o cultive com carinho. Que você caminhe com presença. Que você viva com leveza. E se estas palavras tocaram seu coração, inscreva-se e compartilhe nos comentários o que mais ressoou com você. Aqui, não alimentamos a mente, nutrimos o espírito. Respira. Fecha os olhos. Sente a vida. O silêncio continua com você.